Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar falando sobre equações diferenciais, iniciando aqui a partir da atividade número 5. Então nós temos lá uma xícara de café colocada no ambiente onde a temperatura é 18 graus Celsius. No momento em que a xícara é colocada na mesa, ou seja, no tempo zero, a temperatura do café é de 67 graus Celsius. Depois de 20 graus Celsius. Okay? Então, essa é a pergunta da nossa atividade. Muito bem, então como é que nós vamos resolver essa questão aqui? Voltando, relembrando da nossa aula passada, nós temos o quê? Uma equação que representa a lei do resfriamento de Newton. Então, essa equação é derivada da temperatura em relação ao tempo é igual a 1K, que é uma constante, T menos a temperatura do meio, né? Então, a temperatura do meio ambiente. Então, essa daqui é a temperatura, essa é a equação que representa a lei do resfriamento de Newton. Então, nós vamos utilizar essa lei do resfriamento. Como é que a gente resolve, então? Colocando aqui, atividade 5, lei do resfriamento de Newton, derivada da temperatura em relação ao tempo, é igual a K, temperatura menos temperatura do meio. Ok? Essa é a nossa ideia, então. Muito bem, então usando a lei do resfriamento de Newton, nós temos que dt dividido pela derivada do tempo, isso é igual a 1K, temperatura menos a temperatura do meio. Ora, verificamos que a equação, então substituindo os valores do exercício, nós temos que a temperatura do meio é 18, substitui 18, e o problema de valor inicial, nesse caso, é encontrado o quê? Pela temperatura do café no tempo zero ser de 67 graus. Ok? Então, o que nós vamos fazer aqui nessa equação? Nós vamos passar o t menos 18 dividindo, e o dt vamos passar ele para o outro lado multiplicando. Tendo isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos integrar em ambos os membros dessa equação. Ok? Então, integra no primeiro membro, integra no segundo membro. A integral de dt sobre t menos 18 é ln de t menos 18. E a integral de k dt é k vezes t mais uma constante. Isolando, então, a temperatura, o que nós fazemos para isolar a temperatura? Então, nós temos aqui ln de t menos 18 igual K vezes T mais K vezes T mais uma constante. Okay? Para tirar esse ln, a gente coloca a exponencial em ambos os lados. Exponencial no primeiro membro, exponencial no segundo membro. Lembrando que exponencial é o inverso do logaritmo, então t menos 18 é igual a e elevado a kt vezes e elevado a c. Aqui a gente usou a propriedade de multiplicação da mesma base, repete a base, soma os expoentes. Para facilitar, nós vamos chamar isso aqui, essa constante, de C1, ok? Porque e elevado a c é uma constante. Então nós vamos ter assim, C1 que multiplica e de k vezes t mais 18, é só passar esse 18 para o outro lado da igualdade, e aí nós temos uma equação geral que representa a temperatura do café, ok? Só que o exercício ele nos passa uma informação bastante importante. Ele fala o seguinte, olha, a temperatura do café no tempo zero ela vale 67 graus Celsius. Se a temperatura do café no tempo zero vale 67 graus Celsius, o que nós podemos fazer então? Nós podemos substituir o quê? A temperatura ela depende do tempo. Não é? Então, o tempo aqui seria o tempo zero e a temperatura, né? O tempo é o tempo zero e a temperatura vale 67 graus Celsius.
Substituindo este valor inicial na equação asterisco, então nós temos que 67 será igual a C1 vezes E de K vezes o tempo, 0, mais 18. Ora, 67 menos 18 é igual a E elevado a K vezes 0 dá 1. Então isso aqui é igual a constante C1. Basta agora fazer 67 tira 18, ok? Fazendo lá 67 menos 18, 49. Então, quer dizer, a constante C1 vale 49. Ok? Então, a temperatura ela pode ser escrita para a condição inicial T de 0 igual a 67 como 49 E de K vezes T mais 18. Ok? E aí nós já descrevemos a temperatura para este instante. Ok? Muito bem. Uma outra informação que nós temos lá no exercício é o seguinte. No tempo 42, a temperatura é de 40, no tempo 40, a temperatura é de 42 graus Celsius. Bom, se a gente substituir então essa informação, o 40 seria o tempo e o 42 é a temperatura. Ok? Então, nessa equação aqui, ó, substituindo, né, 42, isso aqui é igual a 40 vezes E elevado a K vezes o tempo 40, mais 18, ok? Aí você vai tentar achar o quê? Agora o valor do K, para você ter a equação totalmente determinada. Então você ficaria no primeiro membro como 42 menos 18, ok? Isso é igual a 49 E de K vezes 40. 42 tira 18, vamos fazer aqui a nossa conta. 42 tira 18, 24. Então, 24 é igual a 49 E de K vezes 40. Passa o 49 dividindo o 24, E elevado a K vezes 40. 49 dividido por 24, né, dividido por 49, 0,49 aproximadamente. Isso aqui é igual a exponencial de K vezes 40. Como nós queremos achar o valor de K, basta aplicar dos dois lados ln. Ok? Porque daí você cancela a exponencial e consegue encontrar o valor de K. Ok? Então, fazendo esse cálculo, ln dos dois lados, tá? O que vai acontecer? Você vai ter assim, ó, ln de... Vamos fazer esse cálculo aqui numericamente que fica mais fácil, ok? Então, ln de 49, tá? Fazendo aqui a conta, ln de 0,49 é aproximadamente 1, ok? Aproximadamente 1. Então, 1 é igual, aqui você simplifica, K vezes 40. Ou seja, 1 sobre 40 é o K. Ok? Sabendo disso, você encontrou o K, né? Aí você vai fazer o quê? Você pode substituir como 1 sobre 40 ou em número decimal, tá? Volta na equação T igual a 18 mais 49 E de KT e substitui o K por esse resultado, 1 dividido por 40, ok? Substituindo, aí você tem o quê? A equação já somente dependendo do tempo, né? A temperatura dependendo do tempo. Ok? Então esse aqui era o objetivo, né? Em partes. Agora, se a temperatura ambiente é 18 e queremos no instante que o café esteja em uma temperatura de 2 graus acima dessa temperatura de 18 graus, então nós queremos determinar o valor do tempo para a temperatura 20.
Ok? Então, substituindo 20 na equação